Boa tarde, meu nome é Eulalio Gutenberg. Esse trabalho está sob a orientação do professor Humberto Ramos. Sou discente do programa de pós-graduação em Bioquímica Aplicada e o trabalho é sobre a análise do perfil transcriptômico da lagarta da soja Anticassia gematalis, suas características da resposta bioquímica a inibidores de protease de natureza proteica. A soja ela é amplamente utilizada tanto para nutrição quanto um potencial biotecnológico, pois cerca de 40% da sua composição é de natureza proteica e pouco mais de 20 ou 20 e pouco por cento é composta de óleos. Então, ela é amplamente utilizada como fonte de proteína, tanto humana quanto animal, suprindo essas necessidades proteicas. E também possui subprodutos valiosos que são empregados na indústria, como a produção de farelos, óleos e seus derivados, e o emprego biotecnológico muito grande, principalmente tem ganhado destaque nos últimos anos, a produção de biodiesel a partir de alguns resíduos industriais. Com isso, a gente tem uma gama de aplicabilidades de derivados de compostos da soja. Sabemos que existe uma influência de alguns interferentes do tipo biótico que são responsáveis pela degradação e redução da produção da soja. A chave para entender a lagarta Anticassia gematalis, que causa o desfolhamento, condicionada por uma alta densidade populacional, onde há a deposição de ovos pelas mariposas que duram de 2 a 3 dias, eclodem e formam lagartas que possuem 6 ínsperes de evolução. Nos primeiros ínsperes, possui cerca de 30% da sua capacidade de herbivoria, e nos estágios mais avançados, 5 ou 6, consegue ter quase 100% da desfoliação das plantas, causando injúria também nos pecíolos e na haste das plantas. Uma via metabólica dependente da produção de inibidores de protease foi desenhada por Farmer e Ryan em 1992, onde o aparelho bucal mastigador da lagarta ela provoca a produção de elicitores que desencadeiam uma via chamada das lipoxigenases, que levam ao aumento da produção de fatores de transcrição que levam à expressão de genes de forma local e induzida, que são os inibidores de protease, que vão causar um dano digestivo à lagarta. E existe também uma coevolução entre as plantas e as pragas, onde elas tiveram uma conotação que é responsável por essa relação até hoje. Para entender de fato como esses inibidores de protease atuam, a gente precisa conhecer de fato a estrutura intestinal do inseto, principalmente o intestino médio, que é onde ocorre a liberação dessas enzimas e a digestão química. Esse intestino médio ele é envolto por uma matriz peritrófica, que é de origem glicoproteica, que tem a função de revestimento e proteção de todo esse endotélio intestinal. Então, quando adicionamos inibidores de protease à dieta, esses inibidores vão competir pelas enzimas que têm efeitos que vão além do bloqueio da privação de aminoácidos, também causando dano na matriz peritrófica do inseto. A maior parte das enzimas produzidas pelos insetos são, em geral, serinoproteases. Esses inibidores eles atuam diretamente no sítio ativo da enzima, inibindo a ação dessas serinoproteases. Então, aqui é uma figura que tem ação da enzima, do alimento e do inibidor, que ele age como um competitivo pelo sítio ativo da enzima, bloqueando este sítio ativo por meio de uma ligação estável, e foi identificado principalmente os tipos de inibidores Bowman-Burke e do tipo Punnitz, que foi utilizado neste trabalho. Este trabalho teve como seu principal objetivo avaliar o padrão de expressão gênico da Anticassia gematalis submetido a dois tipos diferentes de inibidores, um de origem natural da soja e um sintetizado pelo nosso grupo de pesquisa, e avaliar essa interação planta-praga. Dessa forma, as lagartas foram submetidas a esses inibidores de protease por um tempo de 24 horas, a uma concentração de 0 a 12%, foi extraído o RNA das mesmas e enviado para o sequenciamento pela empresa do BGI da China. Em posse das bibliotecas do sequenciamento, eles foram submetidos à análise de qualidade pelo FASTQ
e tiveram seus adaptadores e as bases errôneas removidos pelas ferramentas Trimmomatic e Tringalore, e posteriormente foram avaliados todas novamente através da ferramenta MultiPC. Posteriormente é feito a montagem do genoma, uma vez que esse organismo ainda não tem um genoma bem montado, produzindo um genoma de referência, e depois é ocasionado a anotação desse genoma pelas ferramentas Transdecoder, que vai pegar as sequências codificadas e vai fazer a anotação através da ferramenta BLASTP, onde a gente seleciona a cobertura pela similaridade. Quando forem maior que 40%, a gente vai anotar o que seriam os nossos unigenes. Posteriormente será realizado a expressão diferencial da comparação dos inibidores de protease com o controle para saber de que forma a ação desses inibidores. Então será utilizado o Callisto em consonância com DSEC2, com que valor menor que 5%, e o log2 do fold chain, selecionando aqueles que seriam mais ou menos expressos, sendo maiores que 2 ou menores que menos 2. Primeiramente foi feita a trimagem dos dados, de forma que a gente conduzisse os trabalhos só com a parte de boa qualidade. Posteriormente, avaliado a qualidade do genoma montado, que tem cerca de 20 mil genes e 51 mil transcritos, comparando-se a similaridade depois da ferramenta BLAST, temos uma similaridade maior com as lagartas Bombyx mori, Danaus plexus e Heliconius. E também a comparação das proteínas com alguns bancos de dados, principalmente o Niprot e o TrapID, onde houve uma maior identificação proteica, além do DO e das enzimas do KEGG. Como se esperava inicialmente, o grupo das proteases associadas, por exemplo, a metabolismo e transporte de proteínas, foram as proteínas, tanto famílias de genes e enzimas, mais identificadas, como se pode observar em cada um desses gráficos. E também houve um resultado curioso, que é quanto à produção de proteínas relacionadas à proteção endotelial. Então foram separadas alguns genes responsivos que tiveram sua expressão aumentada para fins de repor esse dano que estava sendo causado na matriz peritrófica, de forma a manter e preservar a digestão do inseto. Posteriormente, foi avaliada a expressão diferencial desses genes, onde foram selecionados os genes exclusivos e feita a análise de ontologia, buscando identificar funções e processos biológicos que eram exclusivos de alguns dos dois inibidores quando comparados um com o outro. E percebemos que o tipo SKTI superexpresso, ele teve uma quantidade muito maior de proteases sendo induzidas, de forma que o inseto ele conseguia contornar com muito mais facilidade quando se tinha uma superexpressão maior dessas proteases, de forma que algumas dessas se tornassem até inerte à ação do inibidor. Dessa forma, o inibidor sintético produzido pelo nosso grupo de estudo, ele teve uma porcentagem danosa muito maior. Em razão desse trabalho, foi nítido a reprogramação gênica desses insetos em contato com esses inibidores de protease. Foi possível também explorar causas dessa sinalização em razão dessa privação de aminoácidos e as consequências que foram obtidas. Obtivemos também uma vantagem maior para o inibidor sintetizado, pois ele repercutiu como uma menor expressão de genes relacionados às proteases. Com isso, possibilitou uma menor ativação do sistema imune e uma maior danosidade à estrutura do inseto. Também foram percebidos que ambos os inibidores afetam os tecidos intestinais, de forma com que a lagarta tenta contornar esse fenômeno, sintetizando novas proteínas, e isso vai ser de extrema importância para a compreensão dessas interações entre plantas e pragas, para a produção de novos bioinseticidas que vão combatê-las. O meu muito obrigado e agradeço às agências de fomento.